Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Leandro Reis, canal Reis Batendo a Real. Já vai se inscrevendo, deixa o seu like, ativa o sino das notificações. Não se deixem enganar pela política. Vamos começar bem assim o título desse vídeo, porque é algo que as pessoas não fazem ideia. É uma das questões nos quais nós somos chamados de conspiradores, negacionistas, que é a forma com que essa elite controladora das mídias chamam as pessoas que sabem a verdade. Essa é a verdade. E que eles procuram, digamos, descredibilizar a todo custo pessoas que tentam alertar as outras pessoas, pessoas despertas, que sabem informações e que a maioria não sabe, não tem acesso, ou simplesmente não fazem ideia. E eles perseguem pessoas que tentam trazer luz, a luz da verdade, para as pessoas. E essa é a função deste canal. É um canal pequeno, com certeza, mas porque o algoritmo, ele sabe e ele não vai fazer com que vídeos como esse, por exemplo, tenham um grande alcance, para que as pessoas não tenham essas informações. Eu estou dando essa volta aqui só para vocês terem uma ideia, mas a questão do que acontece aqui no Brasil, agora 2022, ano das eleições, partidos de direita versus partidos de esquerda, e o que está por trás, o que está escondido das pessoas acerca dessas figuras políticas, que todo mundo se identifica com alguma delas. Seja lá o tal do Lula lá, né? Lembra do comercial antigo da política? E lá o tal do Bolso, entendeu? Entenderam, né? Aquele do bolso e tal, que gosta de revólver, né? E tudo mais. A questão, pessoal, toda essa política em que as pessoas acreditam ser como lideranças, pessoas que são encarregadas de cuidar dos interesses das pessoas de um país, de toda uma nação, ao contrário do que a galera pensa, esses líderes, eles no fundo, eles não têm nenhum tipo de interesse com essa população que eles tanto tentam ganhar a sua apreciação. Eles querem voto, querem admiração das pessoas, mas no fundo nenhum deles dá a mínima para essa população, ou seja, eu, você, todos nós, o povo brasileiro em geral. Mas isso vale para qualquer país, tá, pessoal? A questão é que líderes políticos, pessoal, vocês precisam ter isso em mente, que lideranças políticas, elas obedecem à elite mundial. Quem conhece aí, sabe daquela galerinha lá do zoião, que sabe, né? Então, eles comandam essas lideranças políticas. No fundo, pessoal, o que acontece é que você pode votar, com certeza, você deve votar. É um dever como cidadão, de fato. Eu voto também. Mas o que a gente precisa ter certeza é que, no fundo, independente de quem seja eleito, eles vão obedecer a uma elite que são muito mais poderosos que eles e que têm objetivos muito mais obscuros do que as pessoas conseguem imaginar. Esse ano você vai fazer a sua escolha, você vai nas urnas eletrônicas, né? Ao contrário de países de primeiro mundo que até hoje usam urna de papel, que são urnas auditáveis, quer dizer que dá para você conferir, você saber que são reais, que são toda uma compilação de dados verdadeiros, orgânicos, em que você pode contar um por um. E num país como o Brasil, aí temos a tal da urna eletrônica que diz que é a mais segura do mundo, né? E aí seria uma inocência tão grande, uma inocência, chega a ser ridículo as pessoas acreditarem que uma urna eletrônica com dados que podem ser modificados com algoritmos, com programas, igual um caça-níquel, entendeu? Sabe aqueles caça-níqueis que são programados, a cada 1000 jogos, uma pessoa ganha um prêmio que seja lá qualquer. Como um caça-níquel que todo mundo aí vê, é exatamente o que é essa tal da piriri, entendeu? Pessoal, não importa. No final das contas, esses líderes mundiais que vão obedecer, essa elite mundial e com seus interesses obscuros, não importa quem seja eleito, seja Lu, seja Bolso, não importa. A única diferença entre os dois é que um
vai cumprir as metas dessa elite ou mais rápido ou de uma forma mais devagar. A elite, pessoal, vocês precisam saber disso. A elite sempre vai criar essas figuras polêmicas, essas pessoas públicas. Eles sempre vão estabelecer fantoches, estabelecer figuras, personagens nos quais as pessoas se identificam, porque isso é, pessoal, uma característica da elite mundial, que todo mundo vê nos livros de história, dividir para conquistar. Então, você dividindo as opiniões de uma população inteira, você consegue conquistar cada uma com o seu nicho, com as suas filosofias, entende? Comunismo, democracia e tudo mais, socialismo, não importa. Todos eles têm a mesma origem e têm os mesmos objetivos. É inútil, pessoal, querer discutir a diferença entre socialismo e democracia. E toda essa questão em que as pessoas acham que os líderes obedecem aos interesses de um povo, de uma nação, de uma população, sendo que não, eles vão obedecer, pessoal, a esses interesses que vão ter um único e exclusivo objetivo, que é cumprir as metas, as normas, os padrões e as implementações da nova ordem. Entende? É até perigoso falar assim as certas palavras, porque eu não posso utilizar termos muito claros. Eu não posso nem falar, entende? Porque o algoritmo sabe o assunto que eu estou tratando, e esse vídeo, como naturalmente os vídeos desse canal já são suprimidos na linha do próprio YouTube, do próprio Google, você tem uma certa dificuldade para encontrar esses vídeos na internet. Não somente o meu, não, lógico que esse canal é pequeno, mas outros canais, por exemplo, que já são relativamente grandes, o algoritmo ele faz com que esses vídeos, esses temas sejam suprimidos, não estejam ao alcance, por mais que você pesquise, por mais que você digite, tenha interesse em saber. O importante é que quem assistir esse vídeo, internalizar e saber essas informações e ter a plena certeza do que está sendo dito aqui é a mais pura verdade. E esse é o objetivo desse canal. Não é ficar famoso, não é ter 100 mil visualizações, ter 1 milhão de seguidores. Eu não estou ganhando nada fazendo esse canal, eu faço por amor a Yahweh, ao nosso Pai, o nosso Criador, amor a Yahushua, ao nosso verdadeiro Salvador. Toda essa questão das escrituras que foi escondido de nós, e nesse caso desses vídeos que eu faço, o nosso foco é saber identificar as mentiras do sistema e se desvencilhar delas, para não se deixar enganar. Por isso que nas escrituras fala conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos voltar aqui ao tema desse vídeo, que é essa questão das eleições. E o que são essa elite? Liga não, pessoal, eu estou aqui no final de tarde nesse sítio lindo aqui, e está um pouquinho de mosquito aqui, mas não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo, que o vídeo continua. Então, pessoal, você vai voltar esse ano? Com certeza, eu também vou voltar, dependendo onde eu estiver, na minha rotina, senão eu justifico, tudo bem. Mas a questão, pessoal, que não importa em que vocês votem, toda essa questão política e de lideranças, linhas ideológicas, direita, esquerda, da parte vermelha, da parte azul e tudo mais. E olha só a simbologia aí, ó, azul e vermelho, tem a ver com aquele povinho, sabe? Aquele da sociedade bem discreta. Então, inclusive existe essa sociedade, a parte vermelha e a parte azul. Mas no final das contas, todas elas seguem os mesmos objetivos, têm os mesmos interesses. Só que eles precisam, como eles sabem que as pessoas pensam de forma diferente, eles precisam levantar líderes, figuras públicas, como eu estava falando, nas quais as pessoas podem se identificar. Seja o liberalismo, seja a democracia, não importa. Comunismo, socialismo, democracia. Pessoal, eu sei que isso é muito, isso é muito ruim de ouvir, mas todos eles, pessoal, seguem e têm apenas os mesmos objetivos, que não é o bem da população. Quando você tem um candidato, quando vocês têm um candidato de direita, defendendo as suas ideias, aí eles estabelecem uma oposição controlada, elegendo o seu candidato de esquerda, para que as pessoas tenham as suas opiniões divididas. Não, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano. Mas não importa o que vocês pensem, não importa em que vocês votem, mesmo que as pessoas se unam, mas essa liderança que vai ser eleita
ela vai obedecer a essa elite mundial e apenas serão eleitos para que esses planos e essas metas estabelecidas pela elite, elas sejam cumpridas e sejam estabelecidas em cada país ao seu tempo, cada país da sua forma, mas no final, para que tudo seja unificado. Isso, pessoal, é apenas uma ferramenta, ferramenta da elite para estabelecer a ordem, uma nova condição mundial, né? Quem sabe o que eu estou falando, né? Entende o que eu estou dizendo. Então, é que a gente não pode falar aqui com todas as letras, porque senão o vídeo do canal, embora seja pequeno, mas o assunto ele é reconhecido e o canal é limado na internet. Mas tenham em mente, pessoal, que questões políticas é inútil você discutir. Uma pessoa, pessoal, que acredita em política e políticos, seria mais honroso, seria mais honesto e seria mais verdadeiro a pessoa acreditar em Papai Noel do que acreditar nessas figuras públicas, do que dar ouvido, dar ibope, dar vazão a opiniões acerca de um assunto que, na verdade, ele é feito, estabelecido e construído, pessoal, apenas para manter as pessoas tapadas, as pessoas distraídas, as pessoas perderem o seu tempo discutindo questões inúteis. E no final das contas, nem o interesse dessas pessoas vai ser atendido com essa liderança política. Por isso, particularmente, eu estou falando de mim, o meu mais sincero ponto de vista, mas essa é a verdade. Independente do que as pessoas acreditem, não importa em quem vocês votem, quem for eleito apenas vai obedecer aos interesses de uma elite extremamente nefasta, com objetivos obscuros, perversos, para que a humanidade seja, no final das contas, como está nas Escrituras, para que o fim dos tempos chegue, as pessoas sejam moldadas e sejam condicionadas a, no final das contas, obedecer a uma única liderança mundial, que é o que está prestes a acontecer. E não estou falando do Brasil, estou falando em todo o mundo. O anti-Messias, o anticristo, como a galera do sistema religioso conhece, é o anti-Messias, ele vai ser levantado. E cada país agora está correndo contra o tempo, estabelecendo através de leis, através de questões políticas, remoldando, reestruturando a sociedade para que as pessoas achem comum e plausível considerar uma única liderança mundial. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando, ele foi estabelecido por séculos. Como eu falo em alguns vídeos, como já falei algumas vezes, né, pessoas que me conhecem, isso foi estabelecido a tão longo prazo, por séculos, em nível de séculos de organização e de metas e etapas cumpridas, que simplesmente as gerações não perceberam. E isso foi proposital, para as pessoas viverem nessa Matrix. E quem assistiu o filme Matrix sabe do que eu estou dizendo. E aí que tá o que o pessoal fala pela internet, né? Você quer tomar a pílula azul e acordar e fingir que nada aconteceu, que você nunca ouviu essas informações, que você nunca raciocinou, como eles dizem, fora da caixa, fora da curva, e viver a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Viver o seu sonho, o seu conto de fadas. Essa é a pílula azul. E existe a tal da pílula vermelha, em que você vai acordar e despertar em uma dura e cruel e nefasta realidade, em uma cruel e terrível situação e condição. Mas no final das contas, com essa realidade cruel, você vai saber o que realmente está acontecendo e vai ter a chance de se preparar conscientemente para o pior que está por vir. Toda essa questão das doenças mundiais, essa questão das crises políticas na América do Sul, o Brasil vai se tornar um lugar pior que os países vizinhos. Quem conhece aí a situação, né, da Argentina? A Venezuela. Por que tantas pessoas estão vindo para cá? Nós, elas, todos nós, pobre de nós, meros mortais, porque aqui, neste país, o lugar vai se tornar bem pior do que lá daqui a pouco tempo. Estou sendo otimista ainda. Eu, na minha opinião, isso é a minha opinião,
Se temos 3 anos de uma relativa liberdade, está de bom tamanho. Porque a situação vai piorar e muito. Por isso estejam despertos, saibam a verdade, as Escrituras estão se cumprindo, estamos no fim dos tempos, o nosso Salvador está voltando. E por mais que pareça que não tenha relação política e as Escrituras Sagradas, na verdade, o sistema político, ele é apenas uma pequena ramificação daquilo que foi estabelecido pela elite para tirar o foco, desviar o foco das Escrituras. Que as Escrituras, na verdade, são a verdade dessa vida. E que a palavra se cumpre. E a Rúshua é a verdade. Eu vou encerrando por aqui então esse vídeo. Fiquem na paz da Rúshua. Canal Reis Batendo Real. Já vai se inscrevendo. Deixe o seu like. Ative o sino das notificações. E até a próxima então. A paz da Rúshua para todo mundo, tá?